E são nossos convidados Ricardo Costa da SIC e João Vieira Pereira do Expresso. Obrigado aos dois. Estamos aqui perante a maior investigação alguma vez feita sobre os negócios de Isabel dos Santos, João, com ramificações muito grandes e com consequências imprevisíveis. Imprevisíveis. Esta é realmente uma das maiores investigações feitas a Angola e ao Império de Isabel dos Santos, que ela foi construindo ao longo dos tempos. É uma fuga de informação obtida por este consórcio internacional de jornalistas, ao qual faz parte também o Expresso e a SIC, e tivemos acesso a muita informação. São mais de 700 mil documentos, são muitos gigabytes de informação, e essa informação permitiu fazer uma investigação enorme aos negócios de Isabel dos Santos, a toda uma radiografia ao que ela foi conseguindo construir ao longo do tempo. Tem sido identificados algo como mais de 400 empresas construídas nesses anos, em que ela detém diretamente ou detém participações relevantes e que lhe conseguiram ter uma fortuna que a levam a ser considerada a mulher mais rica de África. E no meio de toda esta investigação, o Expresso e a SIC descobrem também a forma como isso foi feito. E não só o Expresso e a SIC, todos os outros meios de órgãos de comunicação social que estiveram envolvidos. Só para teres uma ideia, nós tivemos aqui envolvidos, foram mais de 120 jornalistas de 20 países diferentes e 37 órgãos de comunicação social diferentes. E, portanto, e conseguimos traçar e ver aqui sempre a mesma forma com que Isabel dos Santos foi fazendo os seus negócios, ou seja, usando o facto de ser filha do presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, o que lhe deu uma vantagem enorme e acesso a contratos, acesso a negócios, acesso a licenças que ela foi explorando ao máximo e que levam muitos dos textos que estão a ser hoje publicados em todo o mundo, e nós já vimos aqui textos a serem publicados. Daqui a alguns instantes já vamos dar uma ronda, já pelo menos no Guardian, no El Confidencial, no Le Monde, aliás, e no New York Times, mas já vamos conferir isso daqui a alguns instantes. Ricardo, e isto dá a conhecer uma série de operações que algumas podem correr em crimes. Isto terá consequências seguramente do ponto de vista judicial, mas também, como é natural, do ponto de vista económico. Primeiro, do ponto de vista judicial, há uma coisa evidente que é, já houve notícias muito recentes, final do ano passado, ali perto do Natal, passagem de ano, a notícia do arresto de uma série de empresas de Isabel dos Santos em Angola, portanto, um movimento judicial por parte das entidades angolanas que querem repatriar capitais que entendem, enfim, direitos empresariais que entendem pertencerem ao Estado angolano. Isso resultou numa ordem de arresto calculada em cerca de $1.000 milhões, grosso modo, quando a fortuna de Isabel dos Santos é pelo menos o dobro, calculada pela Fortune, a última vez em $2.000 milhões, embora pensa-se que é relativamente superior a isso, porque tem participações em muitas empresas mundiais. Isso fez com que, primeira consequência, já há muito tempo, há mais de um ano e meio, que Isabel dos Santos não vai a Angola. Ela saiu de Angola no dia a seguir a ter sido notificada pela Procuradoria-Geral da República, como o Procurador da República Angolana conta na reportagem da SIC e do Expresso. Depois de ter sido notificada, no dia a seguir fez as malas e não voltou a Angola. O seu diretor financeiro fez as malas no próprio dia da notificação e até foi mais rápido do que ela, e não voltaram. E não voltaram porque, obviamente, incorrem em crimes, enfim, pelo menos em processos de crimes evidentes, que podem vir a ter problemas. A questão, e esse é o problema de Isabel dos Santos, o problema de Isabel dos Santos não é Angola, embora, obviamente, ela gostasse de ir a Angola e tenha lá uma rede empresarial grande. O problema de Isabel dos Santos é que essa questão está a alastrar. Ainda ontem houve a notícia no Expresso de que as autoridades monegascas, neste caso, portanto, do Principado do Mónaco, estão a investigar por alegado crime ou possibilidade suspeita de branqueamento de capitais, um investimento imobiliário da ordem de $53 milhões num edifício chamado Petite Afrique, em que inclui, aliás, também o pai, José Eduardo dos Santos, ex-presidente de Angola. Ao mesmo tempo, ela mudou a residência fiscal para o Dubai. Mudou também, passou a usar em várias coisas o facto de ela ter a nacionalidade russa, porque nasceu na Rússia, nasceu, aliás, no Azerbaijão, em Baku, na altura ainda União Soviética. A mãe é russa, tem nacionalidade russa e pode naturalmente usá-la. Terá, segundo informações de imprensa, comprado há pouco tempo uma empresa de bilhética na Rússia para
poder passar também a operar em termos empresariais na Rússia. Os problemas de Isabel dos Santos não são com a Rússia, não são com o Dubai, nem serão com alguns países que, ou por serem mais opacos, ou funcionarem como verdadeiros offshores, estejam ou não estejam em listas negras, e o Dubai não está na lista negra dos offshores, como não está Malta. O problema de Isabel dos Santos é o outro. É eventualmente Portugal, é os Estados Unidos, é Londres, é o Reino Unido, etc. E este caso que hoje é contado aqui do desvio da Sonangol tem um caso muito complicado, para além do valor, de serem pelo menos 115 milhões de dólares, é que uma parte desse desvio é feito com base num contrato forjado, feito na Sonangol UK, portanto Sonangol Reino Unido, portanto com jurisdição britânica, e em que pode, obviamente, incorrer num crime no Reino Unido, e isso as coisas são bastante mais complicadas. O grande problema de Isabel dos Santos vai ser o como operar em países ditos normais, de economias de mercado abertas, de livre concorrência e com regras bancárias apertadas. Aliás, e para terminar, um dos problemas que este consórcio internacional, mostra à evidência, porque também não sai daqui só Isabel dos Santos e alguns dos portugueses que trabalhavam com ela, com lama na roupa. Sai mais gente, nomeadamente consultores, escritórios de advogados e etc. e banca de investimentos que continuaram a trabalhar com Isabel dos Santos durante estes anos todos. Alguns dos artigos que as pessoas vão poder ler nas próximas horas e que já estão no site do Expresso mostram coisas evidentes e, por exemplo, que em 2012, quando foi o negócio da Galp, o Citigroup tinha um contrato, que é um maior banco americano, um dos maiores bancos americanos, tinha um contrato fechado de financiamento com Isabel dos Santos e resolveu romper o contrato e preferiu pagar-lhe 15 milhões de dólares a continuar o negócio porque considerou que não era transparente. 2012. Nesse mesmo ano, ou no ano seguinte, o Barclays fez o mesmo e deixou de trabalhar com Isabel dos Santos. O Commerzbank e o Deutsche Bank, os dois maiores bancos alemães, deixaram de trabalhar com Isabel dos Santos também por essa altura. O Banco Santander deixou de trabalhar com Isabel dos Santos, o Banco ING, que é o maior banco holandês, também deixou de trabalhar com Isabel dos Santos. E deixaram de trabalhar não porque não querem ganhar dinheiro, estamos a falar de bancos comerciais que querem ganhar dinheiro, mas que preferiram não trabalhar com ela porque consideraram que os negócios eram de origem altamente duvidosa e não se percebia, sobretudo, a origem do dinheiro nem os fins. Mas, ao longo deste tempo, várias consultoras internacionais, nomeadamente a PwC e a Boston Consulting Group, BCG, continuaram a trabalhar com a Isabel dos Santos. Ontem a PwC diz ao Expresso, por escrito, que não volta a trabalhar com ela. Ontem. Ganhou muitos milhões de dólares nos últimos anos. Aliás, Ricardo, permite-me só interromper. Eles, inclusive, depois de terem sido confrontados com esta investigação, não só em Portugal, mas também nos Estados Unidos, porque a grande investigação feita pelo New York Times incidiu muito sobre as relações comerciais do Boston Consulting Group e da PwC com Isabel dos Santos, e eles foram confrontados e já há algum tempo, eles dizem a nós ao Expresso, mas já há algum tempo comunicaram a Isabel dos Santos que romperam todas as relações comerciais com o grupo e com a Isabel dos Santos, tendo obviamente até pagar, penso eu, porque estes contratos têm sempre cláusulas e têm de pagar para sair, e, portanto, porque realmente aos poucos se vai apertando o cerco à volta de como é que Isabel dos Santos construiu a sua fortuna, e os bancos ou os consultores ou as empresas preferem não trabalhar com ela e perder e assumir essas perdas do que continuar a insistir, porque isto depois pode levar não só a problemas nas interligações ou nos negócios que possam ter com outros países, quando se faz negócios com estas que se chamam as political exposed people, e faz com que seja muito difícil e fique na mira das autoridades de vários países, e aí assim começam seriamente os problemas. Já voltamos a falar, porque valerá a pena agora, Sofia Cordeiro Coelho, olhar para as várias perspectivas da imprensa internacional que faz parte deste consórcio, tem várias perspectivas. Precisamente, e como vemos é uma longa investigação que em Portugal foi conduzida pelo Expresso e pela SIC, mas que envolve vários jornalistas e vários órgãos de comunicação e, portanto, é uma investigação que está a correr muito. Vamos ver alguns exemplos, temos aqui pelo menos já 3, temos o The Guardian, que faz aqui, tem também na página principal precisamente essa indicação dessa investigação, também num artigo longo onde fala precisamente na empresária angolana e em todos os negócios em que está envolvida.
e também nesta ligação direta com Angola e a família, como é que esta relação se processa e qual é que é a ligação direta nestes negócios e a forma como todos eles foram conduzidos. É um artigo longo que foi publicado precisamente às 6 da tarde, à altura em que também vários outros órgãos de comunicação começaram a passar essa informação. Temos aqui, por exemplo, um esquema que permite ter mais ou menos uma ideia de como estes negócios funcionam, estas ligações entre as empresas, a família e Isabel dos Santos, porque é uma investigação que não diz diretamente apenas respeito a Isabel dos Santos, mas a vários familiares, o marido, por exemplo, e, portanto, fala aqui numa fortuna a ultrapassar os 2 mil milhões de euros e, portanto, estas ligações aqui também com referência a empresas como, por exemplo, a Nós, uma empresa portuguesa, e aqui a presença, como sabemos, de Isabel dos Santos em Portugal é também bastante significativa. É um artigo, como dizia há pouco, longo, fazendo aqui várias vezes referência, também aqui numa referência a notícias que foram sendo publicadas pelo Expresso, também aqui no The Guardian, com algumas fotografias do pai de Isabel dos Santos, também diretamente envolvido nesta investigação, e a referir aqui uma série de negócios em que a empresária angolana tem estado envolvida. Depois temos aqui o caso do Le Monde, que também logo às 6 da tarde publicou um artigo em que fala de Isabel dos Santos e da forma como conseguiu a riqueza, como conseguiu tudo aquilo que atualmente tem em Angola e não só. Um artigo também ele bastante longo e que permite aqui, faz aqui uma série de referências, de ligações a algumas pessoas, especificamente ao marido. É um dos nomes mais referidos, não só neste artigo do jornal francês, mas também em muitos outros, precisamente porque está também envolvido em todas estas questões, segundo esta investigação. E aqui temos o exemplo do jornal espanhol El Confidencial, que tem um artigo, diria, bastante elaborado, em termos de não só de conteúdo, e porque é um artigo bastante extenso, mas também em termos de infografismo e de fotografias, esquemas, onde fala aqui, se refere a Isabel dos Santos como a princesa de África e a forma como ela conseguiu construir o seu império à custa dos angolanos. É isso que refere precisamente aqui o jornal. Vamos apenas mostrar aqui algumas das imagens que constam deste artigo, que fala também diretamente do pai de Isabel dos Santos, como referia há pouco, também José Eduardo dos Santos, uma das figuras mais destacadas e que tem também um papel, como sabemos, muito importante na política angolana. Fala aqui na referência aos documentos que foram analisados para esta investigação. Aqui, mais uma vez, o marido de Isabel dos Santos, que acaba por ter um destaque significativo. Depois aqui um mapa que nos permite ter mais ou menos uma noção daquilo que é o império de Isabel dos Santos e da família, a referir aqui 423 empresas em 41 países e, portanto, permite-nos ter um pouco a dimensão daquilo que estamos aqui precisamente a falar e da riqueza desta família e da forma como foi construindo ao longo dos anos, num artigo que é possível consultar no El Confidencial, um artigo grande e que não será certamente a única referência a este tema ao longo dos próximos dias, também com alguns vídeos que é possível ver neste site, também referência a alguns documentos específicos que permitem também perceber a ligação e a forma como se foi relacionando com a banca a nível mundial. E agora, depois, certamente serão muitos outros os artigos que vamos poder ver ao longo da tarde e acompanhar também aqui na SIC Notícias relativamente àquilo que vai sendo publicado a nível mundial sobre esta investigação, mas temos para já, pelo menos, uma reação de Isabel dos Santos àquilo que ainda não tinha sido publicado. Aliás, este tweet foi feito ainda antes da publicação destes artigos, mas já aqui Isabel dos Santos a fazer uma referência específica à SIC e ao Expresso, até porque o Expresso também foi publicando algumas coisas. Ontem, por exemplo, publicou um artigo precisamente sobre uma das consultoras que trabalhava com Isabel dos Santos, e aqui a empresária angolana a referir que a fortuna nasceu do seu caráter, inteligência, educação, capacidade de trabalho, perseverança, e que vê com tristeza o racismo e preconceito. Estou a citar Isabel dos Santos, da SIC e do Expresso, fazendo recordar a era das colónias, em que nenhum africano
pode valer o mesmo que um europeu. É a reação, pelo menos para já, de Isabel dos Santos àquilo que já vai sendo tornado público e que certamente será muito mais significativo e que vamos continuar a acompanhar aqui na SIC Notícias. Vamos, sem dúvida, daqui a pouco voltaremos a tentar perceber qual a verdadeira dimensão de toda esta informação que está a ser divulgada nesta altura e vamos, entretanto, para a análise novamente com Ricardo Costa e João Vieira Pereira. João, há aqui, de facto, ramificações a Portugal, com alguns portugueses envolvidos, mas isto também terá consequências, eventualmente, na economia nacional, até porque Isabel dos Santos é acionista de empresas como a IFASEC, nós, o Eurobic ou a Galp. Sim, há algumas empresas que obviamente poderá ter algum impacto. Eu penso naquelas empresas, como referiste agora, como a nós ou a Galp, os impactos serão mínimos porque, apesar dela ter importantes participações, a participação dela não é decisiva para o futuro da empresa. As empresas continuam-se a gerir independentemente dos problemas que os acionistas possam ter. Claro que há determinadas decisões que podem ser adiadas, mas não são daquelas mais importantes para as empresas. Ou seja, nós estamos a falar, de repente, as empresas não vão paralisar ou fechar ou deixar de pagar salários por alguma coisa destas acontecer. Nada disso. Ela é apenas uma acionista das empresas. Agora, isto é a empresa onde ela participa. Há empresas que podem vir a ser afetadas, são aquelas empresas onde ela pode ter a totalidade. Só que normalmente, a totalidade do capital. Mas normalmente o que acontece nestes casos, normalmente não são os empresários, não sacam do seu próprio bolso dinheiro para ir para dentro das empresas. Aliás, o que a Isabel dos Santos nos mostrou ao longo do tempo é que ela fez exatamente o contrário. Ela aproveitou-se o facto de ser filha do presidente de Angola para conseguir vantagens junto principalmente da banca, para conseguir comprar empresas. Aliás, o que estas investigações mostram é que ela comprou as empresas com recurso sempre a dinheiros públicos, a maior parte das vezes. Ou seja, era através de empresas públicas que, através do pai, dava ordem que as empresas públicas comprassem as empresas e ela entrava como sócia da empresa pública ou, inclusive, como principal sócio ou dona, com a empresa pública a pagar. Isso aconteceu muitas vezes em vários negócios. O consórcio encontrou quase 200 empresas neste império de Isabel dos Santos. 200 empresas só dela. Depois as 400 que eu referi há pouco são aquelas onde ela tem participação. Por exemplo, o caso da NOS ou da Galp. São quase 200 empresas. Algumas delas são empresas que não têm qualquer tipo de atividade. Muitas delas são offshores utilizadas como uma das peças principais desta investigação revela a utilizada no Dubai para transferir nos últimos dias da sua gestão da Sonangol dinheiro, mais de 100 milhões de euros, cerca de 115 milhões de dólares, perdão, para essa empresa, que é uma empresa praticamente fantasma, uma empresa onde a SIC e o Expresso foram visitar no Dubai e que hoje não existe. É uma secretária vazia, não tem funcionários, está em processo de insolvência para desaparecer. E algumas dessas são empresas realmente fantasma que ela utilizou em vários paraísos fiscais para conseguir fazer negócios, para conseguir montar toda esta fortuna que ela conseguiu. Outras não, outras são empresas que têm atividade, algumas delas em Angola, outras fora delas, em Portugal. Realmente, como referiste, as mais importantes. Eu diria que aquela mais importante em Portugal é realmente a IFASEC, que ela domina e controla, mas eu penso que com o desbroar de tudo isto e com o que possa acontecer desta investigação, quer dizer, eu espero que estas empresas, principalmente no caso da IFASEC, não seja muito afetada, até porque a IFASEC não é apenas só detida por ela, é detida também por outras empresas, neste caso por uma empresa angolana de eletricidade, que essa empresa possa assumir o controle da IFASEC e que a IFASEC possa continuar o seu dia-a-dia normal. Ricardo, percebe-se que alguns dos homens fortes ou mulheres fortes de Isabel dos Santos são de nacionalidade portuguesa, são portugueses, mas percebemos também que neste esquema há muita utilização dos laços familiares e a utilização, como disse o João, de empresas fantasma, de empresas offshore, para criar aqui uma teia que, noutros leaks, também já percebemos que torna a investigação muito difícil. Neste caso, eu acho que a investigação não vai ser assim tão difícil, até porque agora com os documentos todos que estão divulgados, os tais 715 mil documentos que o João Vieira Pereira já citou, a investigação torna-se bastante mais fácil. E o problema não está, uma vez mais, na utilização de offshores, porque é muito fácil a empresários que circulam
em vários mercados internacionais justificarem essa utilização. A questão não está nisso, nem na utilização, obviamente, de esquemas relativamente complexos do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista fiscal, porque, bem ou mal, e muitas vezes é mal, como sabemos, esses esquemas podem ser usados por empresas perfeitamente legais. O que aqui está e que operam realmente e que têm, enfim, e que funcionam em mercado. Aqui a grande questão está na maior parte, se nós começarmos a ver todo o processo de construção da riqueza de Isabel dos Santos e depois ao longo dos anos, e sobretudo agora se olharmos para a ponta final, que é, digamos, o que corresponde com o fim do último mandato de José Eduardo Santos, que, recordo, foi o segundo líder africano que teve mais tempo no poder. Quem está ainda há mais tempo do que ele é Teodoro Obiang, da Guiné Equatorial, e que, obviamente, depois de ver isto, vai ficar mais uns anos no poder, porque já percebeu que, se calhar, não é assim tão inteligente sair do poder. E essa é, de facto, se quisermos, até uma das coisas ali relativamente surpreendente. Foi nunca ninguém, sobretudo em Angola, esperou que o sucessor João Lourenço viesse a atuar do ponto de vista jurídico para tentar recuperar dinheiro e posições empresariais e contas que considera serem do Estado angolano. Esse processo começou, recordem-se, é importante recordar, foi preso quando Isabel dos Santos se queixa. A verdade é que um dos seus irmãos, o segundo irmão, logo a seguir dela, o José Filomeno Santos, que foi durante anos, geriu, também seguramente não foi por mérito próprio, mas geriu o Fundo Soberano de Angola, que era um fundo, se não me engano, de 3 mil milhões de dólares, não tenho a certeza se este valor se era superior, e que era gerido por ele e por um amigo, um cidadão angolano e suíço, que geria o fundo e que, obviamente, como se quando gera um fundo recebia uma comissão só por uma percentagem do valor, era comissão de serviço, portanto era um negócio fabuloso, mesmo que não fizesse rigorosamente nada, e esteve preso porque o Estado angolano não o libertou enquanto não conseguiu voltar a ter o dinheiro sob sua alçada. Hoje está em liberdade, embora há um processo judicial a correr. No caso de Isabel dos Santos, o que se passava tinha a ver com contas, empresas e negócios que tiveram que ser revertidos, porque, nomeadamente no fim, eu acho que essa foi a grande questão, foi o despudor que existiu no fim do mandato de José Eduardo Santos, numa altura em que Angola já estava numa situação económica difícil, que aliás se tem agravado nos últimos tempos, com uma falta enorme de divisas. O FMI teve que entrar, de certa forma, em Angola, e, portanto, a situação da economia angolana neste momento é muito complicada e, portanto, daí a necessidade de repatriamento de capitais. Mas houve duas ou três coisas. A coisa mais escandalosa de todas foi quando Isabel dos Santos foi nomeada para a presidência da Sonangol. A Sonangol é a empresa mais importante de Angola, representa, se não me engano, 15% do PIB angolano, e se olharmos para como é ela a empresa que dá os direitos de exploração de petróleo a outras empresas, é responsável direta e indiretamente por 90% das exportações angolanas. E, portanto, quando se coloca Isabel dos Santos à frente da Sonangol, foi, digamos assim, a decisão com o maior desplante possível do mundo, porque, obviamente, isso permitiu aquilo que acabou por acontecer, que foi literalmente um saque na ponta final do seu mandato, independentemente de uma discussão que existirá, e deixo para os especialistas, se ela soube ou não soube gerir a Sonangol. Há quem entenda que a gestão Angola era mal gerida e que a gestão dela era eventualmente mais profissional. Eu deixo isso aos especialistas em gestão. E em petróleos há uma coisa que me parece evidente como jornalista, é que, e estes factos agora vieram demonstrar, é que obviamente isso permitiu que ela criasse uma série de empresas, ou utilizasse uma série de empresas para fornecerem serviços a si própria, basicamente, e esvaziar as contas da Sonangol, e nomeadamente esvaziá-las nas últimas horas em que lá esteve e nos últimos dias, e nomeadamente, como disse há pouco, com a realização de um contrato forjado em Inglaterra, da Sonangol UK, porque o dinheiro tinha que circular de alguma forma por bancos normais. Esse sempre foi um dos grandes problemas destes grandes empresários, com aspas ou sem aspas, angolanos, que é como operam em bancos, como operar em bancos que funcionam dentro do sistema, enfim, normal do euro, ou que funcionem com dólares, etc. Porque esse é sempre um dos grandes problemas, daí a importância de terem posições bancárias em Portugal. Foi um dos problemas, aliás, que já existiu há uns anos, quando foi a compra da EFASEC. Isabel dos Santos teve imensa dificuldade em conseguir montar a operação financeira, só conseguiu através de Malta, uma espécie de paraíso fiscal, é mesmo um paraíso fiscal, embora dentro da União Europeia e da Zona Euro, que foi a única maneira que conseguiu comprar a EFASEC. Eu, na altura, achava e acho que o Grupo Mel cometeu um erro em vender a EFASEC a Isabel dos Santos, não percebo que o Grupo Mel quisesse vender a posição que tinha na EFASEC por razões precisava de dinheiro, estava numa profunda reconfiguração do grupo, que ainda agora continua com a
possível venda da Brisa, isso é absolutamente normal, mas vender a EFASEC a Isabel dos Santos tinha esses problemas. Na altura, quem conhece o negócio sabe a dificuldade que foi para montar a operação financeira. O negócio teve literalmente para não se fazer, porque não havia bancos que trabalhassem com ela, acabou por se fazer via Malta. Para isso, é importante para ela a posição que tem no Eurobic, embora seja um banco pequeno, tem uma cota de mercado de 2 ou 3% em Portugal, porque em tempos ela já teve uma posição muito de grande destaque no BPI, através do BFA Angola, e convém lembrar que ela foi afastada, ou se quiserem, corrida do BPI, trocando posições. O BPI saiu de Angola, quando La Caixa de Espanha compra o BPI em Portugal, com uma lei que na altura foi muito discutida, foi uma lei ad hominem, literalmente feita para ela, mas que, embora as leis ad hominem não sejam normalmente muito corretas do ponto de vista jurídico, a verdade é que neste caso teve que ser feita, porque senão era o sistema financeiro português que estava literalmente em causa, porque o BCE não ia deixar que Isabel dos Santos continuasse como acionista de um banco como o BPI, que tinha e tem uma enorme dimensão em Portugal. E é isso que me deixa espantado numa coisa que amanhã seguramente muita gente andará envergonhada em escritórios de advogados em Portugal e em consultoras, nomeadamente, e em alguns bancos de investimento, que continuaram a trabalhar com a Isabel dos Santos estes anos todos, sabendo que do ponto de vista reputacional não o deviam fazer. Não há ninguém nesses escritórios de advogados, eu conheço várias dessas pessoas, e bem, e nos escritórios de consultoria, que não soubesse com quem estava a lidar. E essa é uma questão muito séria. Não estamos a falar agora se quisermos, de as pessoas que o fizeram serem ou não sérias, ou serem sérias. São sérias, tecnicamente competentes, aliás não teriam sido contratadas, sabem o que estão a fazer, sabem fazer a legislação, sabem montar as operações empresariais, sabem criar as empresas offshore, sabem criar os veículos, sabem estruturar todo o tipo de operações. São aquilo que em inglês se chamam os deal makers. Há um problema, é que objetivamente, e de há uns anos para cá, há pessoas com quem não é correto trabalhar porque se corre riscos reputacionais muito grandes. E seguramente hoje, a esta hora e amanhã e nos próximos dias, há muitas empresas em Portugal que estarão arrependidas de terem trabalhado com Isabel dos Santos, apesar de terem os cofres cheios e terem ganhos prémios muito chorudos pelo que terem feito, sobretudo, digamos, em sociedades de advogados e em consultores. Eu não podia, deixa-me só aproveitar aqui a deixa do Ricardo, não podia estar em mais acordo com aquilo que o Ricardo disse, até porque há uma empresa que há bocado não falámos, mas que aqui se torna fundamental em toda esta investigação e que eu acho que o qual vamos ouvir ainda muito nos próximos tempos, que é o Eurobic. O Eurobic foi fundamental nesta estratégia. O Eurobic é o ex-BPN. Exatamente, o ex-BPN. Que se torna fundamental porque era o banco, tornou-se depois da saída do BPI, da Isabel dos Santos do BPI, torna-se o banco de Isabel dos Santos em Portugal e é através desse banco que é feita uma série de operações que agora vem... Ele ainda tentou entrar no BCP, mas felizmente não conseguiu. Felizmente, aí nunca entrou a Sonangol, mas não entrou ela. Uma das notícias do Expresso é precisamente a conta da Sonangol no Eurobic em Lisboa foi esvaziada em menos de 24 horas. Exato, ficou com 300 euros. Era uma conta que tinha milhões e que rapidamente, a quando da saída de Isabel dos Santos de Sonangol, a conta foi rapidamente esvaziada e é uma das notícias que se pode ler. Mas isto levanta outra fragilidade, E aqui uma grande interrogação. O que é que andaram as autoridades todas a fazer relativamente ao Eurobic durante este tempo todo? E que é algo que eu acho que todos nós devemos perguntar e investigar aquilo que se passa. A SIC já apresentou um grande trabalho sobre o banco, bem conhecido, mas é verdade... É presidido por um grande conhecido nosso chamado Teixeira dos Santos. Ex-ministro das Finanças, dizemos bem. Mas há uma série de perguntas para fazer sobre o Eurobic. Até que ponto é que quem geria o Eurobic participou ou não e foi conivente com estes negócios e até que ponto é que os bancos têm uma obrigação ou não de revelar aquilo que estava a passar e este tipo de operações. Esse é um dos pontos fundamentais. Há aqui outro ponto muito importante que é, o Ricardo falou bem sobre a questão da Sonangol e como é que foi a falta de vergonha total durante a saída, quase já a despedida de Eduardo dos Santos e a passagem para a filha da liderança daquela que é a maior empresa angolana, que representa 90% daquela economia. Mas há mais coisas que aconteceram que são inacreditáveis. Há uma grande peça de investigação que o Expresso já publicou em tempos sobre uma barragem chamada Caculo Cabaça, uma barragem que ia custar 4,5 mil milhões de dólares ao Estado angolano e que foi entregue pelo pai à filha de uma maneira inacreditável para que fosse as empresas dela construírem aquela barragem. E esse negócio não avançou.
João Lourenço foi das primeiras medidas que tomou, foi reverter esse negócio e, portanto, ela ficou sem essa possibilidade. Mas é apenas uma amostra das coisas que se passaram nos últimos anos da presidência de José Eduardo dos Santos, que houve uma tentativa clara de empurrar para cima de Isabel dos Santos uma série de negócios que a levaram depois a tomar conta não só desses negócios, mas também a ganhar muito, muito dinheiro. Vocês falavam há pouco das consequências que pode haver a nível empresarial também por todo o mundo. Estava aqui a ver a perspectiva do New York Times e fala, por exemplo, de como a indústria cinematográfica também ajudou a Isabel dos Santos como eles dizem, a degradar a saúde de Angola. Não, é que ajudaram todos, porque a partir dessa altura, a partir do momento em que Isabel dos Santos se tornou CEO da Sonangol, toda a gente conhecia Isabel dos Santos, toda a gente a via como empresária, com grande capacidade financeira e de pôr os negócios a andar, mas a nomeação dela como CEO da Sonangol elevou o patamar em termos mundiais. Ela passou a equiparar-se como os líderes das grandes empresas petrolíferas a nível mundial e passou a entrar e a ter acesso a uma série de plataformas que não tinha antes. E, claro, isto permitiu a ela aparecer no mundo dos negócios como alguém realmente diferente e que se assumia como uma empreendedora, capaz de fazer, que tinha feito fortuna pelas suas próprias mãos, ao ponto de conseguir chegar sozinha e sem qualquer ajuda à liderança de uma petrolífera que vale ainda muito, muito, muito dinheiro. Angola é o segundo maior produtor de petróleo da África, seguir a Nigéria. Mas aquilo que consta nestes documentos dá-nos a percepção que terá sido, sobretudo através da Sonangol, que esses desvios terão acontecido? Ou há outros caminhos? Eu acho que em 715 mil documentos existem muitos caminhos de investigação. Para já, aquilo que nós conseguimos apurar, entre esta radiografia às várias empresas, aquilo que se conseguiu apurar para já foi um esquema montado por Isabel dos Santos que lhe permitiu, através de contratos de consultoria, transferir, desviar da Sonangol para o Dubai mais de 100 milhões de dólares, pagos a uma empresa, a Mater, que tudo indica que está registada como sendo proprietária de uma grande amiga de Isabel dos Santos, que todas as provas, pelo menos aquelas que conseguimos apurar, indicam que se serviria de fachada ou seria uma testa de ferro para a própria Isabel dos Santos. Há aqui a possibilidade também de ligações aos diamantes de Angola ou não? Os diamantes de Angola é outro negócio que está a ser muito também investigado por este consórcio, que há uma empresa suíça, a Drisogono, achei assim que se chama. De Grisogono, que foi comprada por Isabel dos Santos e posteriormente passada para a propriedade do seu marido, Síndica do Colo, e é outro dos negócios que se diz que foi comprado, essa empresa paga com o dinheiro emprestado por uma empresa pública angolana. Exato. Essa é uma questão que é importante, que é, por exemplo, no caso da Grisogono, é a Sodiam, que é a empresa de diamantes de Angola, que empresta o dinheiro para comprar. Assim, tu também compravas aquela empresa ou eu. No caso da Galp, foi a Sonangol que emprestou a Isabel dos Santos a participação, o dinheiro para ela comprar a participação na Galp. Aliás, agora houve um diferente recente que a nova Sonangol, exigiu que ela devolvesse o dinheiro, que a empréstimo foi feito em dólares e ela devolveu em kwanzas. Ou seja, basicamente, esse é um dos grandes problemas que está a ver. Repara, é que Isabel dos Santos perdeu recentemente o caso da Unitel contra a PT Ventures, PT e a Oi, porque durante uma série de anos reteve os dividendos, e estamos a falar de centenas de milhões de dólares, que não foram pagos aos acionistas. Estamos no ar com já um tweet de Ana Gomes, que vai ser, aliás, nossa convidada na edição da noite, a dizer que o Dr. Carlos Costa, do Banco de Portugal, e Teixeira dos Santos, do Eurobic, já se deveriam ter demitido, ou pelo menos questiona se não deviam já ter tomado essa atitude. Bem, a Ana Gomes
E honra seja feita. É verdade, se há pessoa em Portugal que há mais tempo fala sobre estes casos, é Ana Gomes, nomeadamente aqui todos os domingos às 9 da noite, mas também quando esteve no Parlamento Europeu, e hoje vale a pena ouvir o que Ana Gomes vai dizer. Ela chama a atenção para um ponto, não sei se a questão tem a ver com demissões ou não, mas há aqui obviamente um ponto muito complicado do ponto de vista bancário, que era aquilo que eu estava há pouco a dizer, que é, em mais nenhum país da Europa, Isabel dos Santos podia ter uma posição relevante num banco. Em mais nenhum país da Europa. E tem em Portugal, porque o banco tem um banco muito pequeno. Por isso é que ela foi afastada do BPI, como foi, e por isso é que, como eu há pouco dizia, bancos para falar só de bancos europeus, como o Barclays, como o Banco Santander, como o Commerzbank, como o Deutsche Bank ou como o ING holandês, são os que nós sabemos, deixaram de trabalhar com Isabel dos Santos há vários anos. O Commerzbank e o Deutsche Bank obrigaram-na a fechar contas, porque não querem ter como cliente. E ela diz, porque eu sou PEP. Não é verdade. Ela é PEP, eu também sou PEP. PEP é uma pessoa politicamente exposta. Eu sou PEP porque sou irmão de um primeiro-ministro. Portanto, sou no banco, sou PEP. O problema não é esse. Pela Europa fora haverá centenas ou se calhar milhares de PEPs, porque são familiares diretos de dirigentes políticos. A questão é o que é que fazem com o dinheiro, o que é que o movimentam e que negócios fazem. Essa é que é a questão. O problema dela não é ser PEP, o problema dela é fazer os negócios que fazia com origens, com dinheiro que não se percebia a origem. Repara, eu há pouco contava essa história que o Citigroup deixou de trabalhar com Isabel dos Santos e preferiu pagar-lhe 15 milhões de dólares e sair do contrato quando foi a questão do financiamento da TAP, da compra da Galp, porque percebeu, da participação dela, que o dinheiro tinha origem na própria Sonangol. E, portanto, repare, qual é o sentido em qualquer outro sítio normal do mundo, porque é que uma pessoa, a filha de um presidente, iria comprar uma posição numa petrolífera com dinheiro emprestado da petrolífera do seu próprio país? Qual era a lógica? Qual era a razão? Qual era a razoabilidade daquilo ser feito? Não tinha lógica rigorosamente nenhuma. É claro que Isabel dos Santos se defende, e tem defendido, não é por acaso que ela nas últimas semanas, pelas minhas contas, deu 7 ou 8 entrevistas entre órgãos de comunicação social portugueses e estrangeiros para dizer não, que ela é que tinha o network nacional e internacional, porque estava fechado aos angolanos e ela é que o conseguia fazer. Isso, em bom rigor, para usar uma expressão básica, é uma treta, como todos nós sabemos. Isto foi a maneira que ela usou para construir uma fortuna colossal que agora começa a ser posta em causa.